Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, eu, professor Thomas, vou terminar com vocês o nosso ciclo de aulas sobre o período regencial, conversando hoje sobre as revoltas que ocorreram durante o período regencial brasileiro. Não lembra o que é regência? Olha o vídeo anterior, pra você ficar esperto. A gente tem quatro principais, quatro revoltas que a gente estuda quando fala de revoltas regenciais. Cabanagem, Revolta do Malê, Sabinada e Farroupilha. Vamos começar com essas três e depois a gente esmiuça um pouquinho mais a Farroupilha, pode ser? Se liga. Cabanagem vai ser de 1835 a 1840. Lembra o que aconteceu em 1840? Coroação do Dom Pedro II. E o que é a cabanagem? Primeiro, onde é que ela acontece? Ela acontece no Pará. E é uma revolução de caráter extremamente popular. Essa população, os cabanos, essa população mais pobre que vivia no leito dos rios, reclamava da miséria, de presidentes de província que não eram necessariamente do Belém, eram mandados para lá, mas principalmente dessa sensação de não pertencimento, dessa falta de laços. O pessoal que vivia no norte no país era muito diferente do pessoal que estava ali no sul, sudeste, ou mesmo que estava no nordeste, dessa grande elite agrária. Essa falta de reconhecimento, de unidade, facilitou o desenvolvimento dessa revolta. Foram 5 anos de combate, e combates ferrenhos. Morreu pelo menos 30 mil pessoas aqui na cabanagem. E ora os rebeldes conseguem dominar e controlar Belém, ora eles são expulsos, eles voltam, são expulsos de novo. É a única revolta que consegue instaurar um poder popular numa província brasileira. E durante o período regencial, o finalzinho do período regencial, eles vão ser fortemente reprimidos, ao ponto de ter histórias de que pelo menos uns mil presos, revoltosos, vão ser trancados no porão de navio e vão jogar cal em cima deles. 2 dias depois, eles só vão encontrar os corpos mortos. Se você respirar cal, você pode morrer. Então cuidado. Você pode morrer, cuidado. A cabanagem, ela é uma revolta de caráter popular, mas em nenhum momento ela vai falar, por exemplo, do fim da escravidão. Isso é muito importante. Dessas revoltas, a única que vai colocar oficialmente como bandeira o fim da escravidão vai ser a Revolta do Malê, ou Malês, nós vamos achar das duas formas. Que revolta é essa? Malê era o nome usado para escravos muçulmanos que chegavam no Brasil. Vamos lembrar, se você assistiu nossas aulas de expansão árabe, que muçulmano é uma coisa, árabe é outra, e você pode ter muçulmano de outras regiões. No norte da África era muito comum você ter negros muçulmanos, por conta da expansão árabe. Em 1834, na Bahia, na madrugada do dia 24 para o 25 de janeiro, durante 3 horas, olha que muito louco, os escravos da Bahia, aí na Casa das Centenas, vão sair às ruas e vão tentar acabar, tomar Salvador e depois o resto do recôncavo baiano. Eles querem acabar com a escravidão na sociedade. Claro não, mas essa revolta ela vai durar só 3 horas porque ela vai ser delatada. Membros, pessoas que ficaram sabendo dessa revolta vão contar para as autoridades que já vão estar preparadas quando essa sublevação se inicia. Mas a revolta do Malê, ela é assustadora para as elites. Assustadora, porque os escravos estão tentando tomar o poder. Isso é um absurdo. E eles só não conseguem porque ela foi delatada. Se tivesse ficado em segredo, seria muito mais difícil conter essa revolta. É uma das únicas revoltas que vai oficialmente propor o fim da escravidão. Pra vocês terem noção, você tinha em Salvador aí, pelo menos, quase 50 mil escravos naquela época.
27 mil escravos, desculpa, 50 mil escravos em outro momento. 27 mil escravos. Isso era muito escravo. Isso era muita gente. Imagina fazer uma revolta e libertar todos esses escravos. Ainda mais escravos muçulmanos. Não vamos esquecer que o Brasil é oficialmente, pela Constituição, um Estado cristão. Doido, né? E a Sabinada, que também vai ser na Bahia, só que vai ser uma revolta da camada média contra o controle do poder central. Nesse caso, o poder central, a gente está falando da regência. O Francisco Sabino, que era médico e jornalista, vai encabeçar essa revolta, por isso que chama Sabinada. E eles vão tomar o poder de Salvador e proclamar uma república provisória. Por que provisória? Porque eles ficariam no poder até o Dom Pedro assumir a maioridade. Ele assumindo a maioridade e eles voltariam a ser comandados pelo Dom Pedro. Também vai ser uma revolta fortemente reprimida pelo aparato regencial. O aparato regencial criado pelo Feijó. Lembra lá da Guarda Nacional que a gente conversou? É a Guarda Nacional, que é comandada pelas elites rurais, que vai conter todas essas revoltas. Beleza? Pessoal, essas revoltas são muito legais. Que não cabe no nosso curso esmiuçar mais elas. Mas se você tem interesse, procura saber mais. Elas são muito, muito legais. E vão mostrar para vocês que o Brasil não foi em nenhum momento um país pacífico, né? Daquela coisa imaginária do Brasil, do país do carnaval, do sol. Não. Você teve muita resistência no Brasil. Você teve muita luta. E é muito legal você conhecer um pouquinho dessas revoltas mais a fundo, beleza? Vamos conversar então sobre a Farroupilha, que foi a revolta mais longa dessas revoltas regenciais, que durou 10 anos. Vamos aí? Pessoal, a Farroupilha, ela foi a maior revolta do período regencial. Tanto é que ela só acaba efetivamente no segundo reinado, 1845. Então ela vai pegar um bom pedaço aí do século XIX. Quem participa da Farroupilha? É muito interessante entender que a Farroupilha ela é comandada pelas elites. Isso vai explicar pra gente depois por que ela foi pacificada. E veja bem, ser pacificada é diferente de ser reprimida, tá? O que a gente tem? A gente tem os estancieiros e os charqueadores. Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul, por conta lá das bandeiras, de caça ao índio, ele vai se tornar um grande produtor de gado. Gado que vai fornecer gado de corte e couro e mulas, principalmente para a região mineradora. Depois, a gente vai ver introduzido no Rio Grande do Sul a charque, a carne seca. Isso aqui é mega importante, porque a carne seca se torna uma mercadoria de grande valor de exportação. Inclusive, você vendia carne seca para dentro do território e até para fora, dos Estados Unidos, para Cuba, né, para Havana, se vendia carne seca. E do que essa elite econômica do Rio Grande do Sul reclamava? Reclamava da facilidade com que o charque argentino chegava aqui no Brasil sendo mais barato. E por quê? Porque o charque argentino contava com o apoio do Estado, da Argentina, para ser mais fácil de produzir. Menores impostos, maior facilidade de exportação. Então acabava sendo barato comprar charque argentino, às vezes até mais barato que o charque no Rio Grande do Sul. A emancipação política do Uruguai. Uruguai, antiga província cisplatina, ficava ali embaixo do Rio Grande do Sul. E quando estava junto com o Brasil, os estancieiros do sul do Rio Grande do Sul levavam o gado para pastar nessas pastagens do Uruguai. Só que os charqueadores, eles tinham um pouco de receio disso, porque esses estancieiros podiam vender esse gado pro Uruguai. O Uruguai também produzia carne seca, a charque, né? Só que quando o Uruguai faz sua independência, ele vai cobrar uma série de impostos pesados para transição, né? Para esse gado entrar ou sair do Uruguai. E por último, o imposto alto em cima do sal. Não, o sal que é a base da produção da carne seca.
Então você tem no Rio Grande do Sul uma economia que ela é dependente da agroexportação. E e ela é uma produção para o mercado interno, mas que só vai conseguir ser efetivada se o mercado interno está vendendo bem. Se a produção interna para exportação estiver vendendo bem. Quem que vai liderar essa revolta contra essas condições aqui? Um carinha chamado Bento Gonçalves. Tem até uma série da Rede Globo, né, A Casa das Sete Mulheres, sobre a farroupilha. Ah, e por que farroupilha, né? Por causa do tipo de roupa que esse pessoal do Rio Grande do Sul usava. Farroupilha é um tom pejorativo, como se eles usassem só farrapos. Por isso se chama Guerra dos Farrapos também. O Bento Gonçalves, ele vai dominar Porto Alegre. E na medida que ele domina Porto Alegre, ele já vai transformar, né, o Rio Grande do Sul numa república, chamada República Rio-Grandense. O problema é que ele vai ser preso aí em 36 e vai parar na Bahia. Só que quando ele está preso, ele vai ser ajudado pelos revoltosos da Sabinada. Olha que da hora, a Sabinada que a gente viu agora um pouquinho mais cedo no vídeo, vão ajudar ele a fugir. Em 1837, ele volta para o Rio Grande do Sul, retoma o controle das tropas e vai se juntar com um carinha chamado Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi, que vai virar um herói depois da Guerra de Unificação Italiana. O Giuseppe Garibaldi vai se juntar com o Davi Canabarro e os dois juntos vão dominar Santa Catarina e vão promover a República Juliana, porque vai ser feito em julho. Você tem mais um estado do Rio Grande do Sul separatista, né? Uma revolta que quer se separar do Brasil e que está se transformando numa república. Só que nesse momento, o movimento começa a murchar. Por quê? Porque, a economia do Rio Grande do Sul dependia do mercado interno. Se ele não conseguisse vender, ele ficava sem grana para manter a revolta. E 2, a farroupilha não contava com amplo apoio popular, já que ela defendia os interesses de uma elite, e não da população mais pobre do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda mais, ela vai prometer para os escravos que lutarem do lado dela a liberdade. E por isso vão ter muitos escravos que vão lutar e que vão acabar sendo usados como bucha de canhão aí pelos farrapos. Enfraquecida, né? A farroupilha ainda resistia bravamente contra as investidas do governo central. O problema é que em 1842 vai entrar aí no jogo um carinha que vai ser extremamente importante para a história do Brasil, porque ele vai aparecer em vários momentos, em vários conflitos. É um dos generais mais sensacionais que o Brasil já teve. Um carinha chamado Barão de Caxias, que depois vai virar Duque, né? Duque de Caxias. O Barão de Caxias, ele vai lutar contra esses revoltosos da farroupilha e vai promover diversas derrotas contra eles. Derrotados e enfraquecidos, né? O Caxias vai se aproveitar para começar uma série de conversas e negociações com as camadas mais moderadas da revolta farroupilha. Inclusive, ele vai conversar com o Davi Canabarro. Em 1845, o Barão de Caxias vai promover uma série de negociações e vai garantir uma porrada de benefício para essas elites se controlarem e pararem com essa revolta. Vai garantir a anistia dos revoltosos, mas não só. Todos os soldados que fizeram parte da revolta dos farrapos vão ser incorporados ao exército imperial, nos mesmos cargos que ocupavam, menos o cargo de general, porque é o cargo mais alto. Então se você era um coronel, se você não tinha um cargo mediano, você entrava para o exército já assumindo esse cargo também. Você vai devolver, né, o Estado, né, o Império vai devolver todas as terras que tinham sido confiscadas com as derrotas desses revoltosos.
E aí o Duque de Caxias vai garantir o que o período regencial não conseguiu, nem a gente vai ver o primeiro ministério liberal do Dom Pedro II, que é uma pacificação da Farroupilha. E aqui é muito interessante a gente pensar nessa palavra pacificação. Falei aí no começo, né, que pacificação é diferente de repressão. Você pacificou uma revolta, você não reprimiu ela. E por que você não reprimiu? Porque aqui você está falando de membros da elite que estão fazendo essa revolta. Não são camadas populares. Se você atinge esses caras e se você trata eles da mesma forma que você trata a população mais pobre, você vai ganhar a inimizade de outras elites regionais do país. Então você não pode. Quando você fala de membros da elite, pessoas com poder, pessoas com dinheiro, você tem que tratar meio no, né? Vamos aí na amizade, vamos parar panos quentes, vamos ficar bem. Só que aquele que é pobre, que você pegou, que você prendeu, ele vai ser extremamente maltratado e torturado e tudo mais. A Farroupilha, ela vai servir de influência do Rio Grande do Sul em outro momento da história, que vai ser um pouquinho antes da Guerra do Paraguai. Mesmo depois com a pacificação, o governo imperial sempre vai ficar com dois pés atrás aí com o Rio Grande do Sul. Afinal de contas, os caras conseguiram fazer uma revolta de 10 anos. E se eles se revoltarem de novo, né? Complicado. O Garibaldi depois vai para a Itália e vai promover a unificação italiana, depois ele vai abandonar a unificação quando dois projetos entrarem em conflito, mas isso vocês viram na aula com a professora Giovana, beleza? Pessoal, é isso. Terminamos nossa quarta revolta regencial. Se vocês procurarem, eles vão achar mais informações sobre Farroupilha, é uma revolta muito da hora de estudar também. Espero que vocês estejam curtindo, beleza? Vamos começar agora o segundo reinado, uma série de transformações enormes que o Brasil vai sofrer durante o século XIX, até a proclamação da República e depois República Oligárquica. Fechou? Gente, brigadão aí por assistirem o vídeo. Deixa seu comentário, dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê depois, fechou? Brigadão!